Eu vi um negócio essa semana, eu achei um negócio essa semana e eu queria trazer para vocês, para cá, para levantar um debate, porque eu vi isso através de um artigo que eu achei tão legal, eu achei tão divertido e e aí eu tentei ir um pouquinho mais a fundo e tentei pensar um pouco nisso, só que o problema da questão toda é que tem uma parte disso que eu não sei pensar direito, que é a parte financeira, a parte não só a parte de tecnológica, mas como a parte de tipo financiamento de startup, financiamento de tecnologia, esse tipo de coisa. O que é que eu queria trazer aqui para vocês? Eu achei esse negócio aqui, mas eu achei a partir de uma outra matéria. Essa notícia aqui do site Otaku News, a startup de tecnologia de mangá Orange Inc. levantou 2,9 bilhões de ienes, o que dá 19 milhões de dólares, em financiamento. Pre-Series A Financing. Ou seja, isso aqui é um pré-financiamento, digamos assim, né? Tem essa empresa chamada Orange Inc. que conseguiu fazer um fundraising, ou seja, um levantamento de recursos, e o que eles conseguiram foi aproximadamente 19 milhões de dólares para financiar a tecnologia de tradução de mangá por IA, certo? A empresa se classifica como uma empresa de tecnologia de localização de mangá que usa modelos de aprendizado, de deep learning, né? De aprendizado de máquina para traduzir mangá. Em um webcomic eles explicam que não existe custo-benefício para usar humanos para traduzir mangá em larga escala, em bulk, no atacado, digamos assim, do japonês. O resultado é que eles dizem que menos de 2% dos mangás japoneses é traduzido. No pitch, né, na ideia, quando eles estão, tipo, vendendo a própria ideia, no Shark Tank deles aqui, eles também dizem que eles usam tradutores capacitados para polir o resultado, para dar um tapa no texto. Enquanto na realidade, para um tradutor, é muito mais fácil traduzir do zero, diretamente da fonte, do que dar uma arrumada num texto traduzido por máquina. Eu digo isso porque eu já fiz isso. O texto está falando aqui, eu corroboro, eu já fiz isso. Eu já peguei, eu já testei isso, certo? Já testei isso. Eu já tive que usar em certas situações muito específicas, de tipo, eu preciso passar isso aqui por uma tradução de máquina para depois eu dar um tapa para ficar certo. E dá muito mais trabalho. Assim como dá trabalho você ter que arrumar um texto mal traduzido de um tradutor ruim, que eu já fiz, também dá muito trabalho você pegar uma tradução de máquina e deixar humana. Porque quando você pega, tem um site que eu já falei várias vezes, eu já usei algumas vezes, até para entender matéria em japonês e tal, chama Deep L. Deep de profundo e L no final deve ser Deep Language, né? Ou Deep Learning, talvez. Ele é um Google Translator, mas é uma outra ferramenta. Essas máquinas, elas funcionam, elas são cada vez melhores, dependendo de como você usa. Quando você pega, tipo, blocos de texto e a máquina consegue entender em contexto, ela funciona melhor. E ela também funciona melhor dependendo da língua e normalmente se você traduzir daquela língua para o inglês. Tradução, por exemplo, do japonês para o português já não é tão boa, sabe? Então, essas tecnologias estão ficando cada vez melhores. Elas estão de fato ficando cada vez melhores. Mas ainda sai um texto que, dependendo do contexto, não dá para usar direito. E aí você dá um tapa nesse negócio, é mais trabalhoso do que você traduzir do zero. Então, se a Orange Inc. tem um monte de tradutores capacitados para dar um tapa no texto de machine learning, de machine translation, era mais fácil dar essas traduções do zero para os tradutores. Era mais fácil. Mas o que eles estão falando aqui é que o que eles querem é aumentar a quantidade de mangás traduzidos, porque são poucos mangás traduzidos oficialmente.
Porque com a quantidade de profissionais e com o tempo dos profissionais para eles fazerem esse negócio, acaba que só 2% dos mangás que saem no Japão são traduzidos oficialmente. Tem aqui até o texto do próprio. Tem o mangazinho, né? Do Let's Go Mr. Orange. Cadê? Tem a imagenzinha? Tem aqui, ó. Ah, olha só. Olha só que bonitinho. Foi uma máquina que fez isso ou eles chamaram um desenhista pra fazer? E ficou com certa personalidade? Hã? Tem crédito essa porra, seus arrombados? Ó, Meet Mr. Orange. Uma fruta cítrica que fala e anda e que é absolutamente obcecada com o mangá. Ah, puta, tem toda uma historinha aqui. Enfim, isso aqui tá até bonitinho, veja bem. Tá até bonitinho. Isso tem cara de alguém ter feito. De alguém ter pensado. Então eles estão falando que seria 10 bilhões de ienes em 10 anos, ou seja, 65 milhões de dólares. 65 milhões de dólares e 10 anos. É o número e o custo o custo, né, de dinheiro e de tempo que levaria para traduzir todos os 10 mil títulos de mangás da sua lista. Aí você vê quem está junto nessa iniciativa, quem investiu no desenvolvimento da tecnologia de tradução de mangá da Orange Inc. E tem, por exemplo, a Shogakukan. A Shogakukan é uma das maiores editoras de mangá do Japão. Uma das maiores editoras do Japão. Não só de mangá. De acordo com a Wikipédia, né? Mas a Shueisha é talvez um subgrupo da... E a Hakusensha também, subgrupo da Shogakukan. Shogakukan é enorme. Então eles estão investindo 19 milhões de dólares. Bom, por que eu tô falando disso? Eu achei esse negócio da Orange Inc. nessa matéria aqui. Human vs Machine Japanese Translation Mini Battle. Esse site fez uma batalha, uma simulação, uma coisa muito divertida. Falaram aqui do negócio da Orange Inc., dos 19 milhões e tal. E aí eles pegaram 2 tradutores de mangá americanos, né? Falaram aqui, ó, pegaram Emily Balistrieri, já trabalhou com serviço de entrega da Kiki, Tatami Galaxy, fez bastante coisa já. E trouxe ela para comentar esse assunto, mas também para fazer uma brincadeirinha. Que é isso aqui, ó. Eles pegaram essa camiseta de Bocchi the Rock, certo? A ideia deles foi, isso é um material promocional que, assim, isso é parte do texto do quadrinho e tal, das tirinhas ou alguma coisa do tipo. Então ele tem um certo contexto original, que você tem que mais ou menos conhecer Bocchi, mas você também tem que conhecer o contexto da coisa. Só que, como uma camiseta, ele também tem que mais ou menos fazer sentido fora de contexto. Ele tem que ser uma coisa que não tá, tipo, continuando uma outra frase. Ele tem que mais ou menos se valer sozinho pra ter graça de você vestir essa camiseta. Tem aqui uns comentários, né, falando sobre IA e falando aqui, por exemplo, ó, eu acho que é uma moda que vai embora alguma hora, né? Alguns tipos de negócios sempre pensam que tem uma resposta fácil para otimizar o processo, mas a atual onda da IA é só machine translation com um verniz diferente, né? Eu não acho que isso vai dominar todo o cenário. Não vai dominar a abordagem já costumeira tão cedo, porque não está nesse nível. A maior parte desses negócios, das empresas com as quais eu trabalho, entendem essa realidade também. O que é uma coisa que eu concordo, eu tenho medo pro futuro e eu tenho medo de empresa sendo escrota, né? Do fato de que empresa é tudo meio burra, no fim das contas. Então, de fato, a tecnologia não está nesse ponto de poder substituir completamente os tradutores agora. Mas ela
evolui com bastante rapidez. Eu não sei se ela vai chegar num nível que... Eu acho que o teto da, da tradução de máquina é o Vale da Estranheza. É o Uncanny Valley. Eu acho que esse é o teto. Eu acho que o máximo que ele vai conseguir é uma tradução competente que você sabe que tem alguma coisa ali. Você sabe. Tem alguma coisinha ali. O meu outro medo, nesse sentido, é que se você tá falando, por exemplo, de mangá ou de legenda de filme ou qualquer coisa do tipo, tem um fator que é a, a falta de repertório do leitor. O leitor de mangá, por exemplo, eu sou um tradutor, eu trabalho com material oficial. Eu não traduzo mangá porque eu não falo japonês, mas eu traduzo quadrinhos. Eu traduzo Marvel, DC, traduzo Homem-Aranha, Batman, X-Men, Demolidor, etc. E eu já trabalhei com mangá e trabalho com mangá hoje, eu só não traduzo. Eu vejo as pessoas falando que scan é melhor do que editora. Tipo, a pessoa pega um balão que não gostou do texto e fala, por isso que scan é melhor. Aí compara aquele balão com o scan e no scan o balão ficou melhor. Ou então pega um erro. Porque assim, tem essa questão. O mangá com mídia impressa, se você errou a digitação do negócio, você tem um bagulho de 200 páginas e você tem 10 balões por página, dá tipo uns 2.000 balões, e você errou a digitação em 2, é uma taxa bem boa, né, de acerto. Mas a pessoa vai pegar aqueles dois e vai pinçar esse erro e vai falar, ó, é por isso que scan é melhor. Só que é mídia impressa, se for impresso daquele jeito já era, só numa próxima edição pra você corrigir, sabe? E eu acho que a pessoa, a galera, principalmente o otaku, tá tão acostumado com scan, e eu falo como pessoa profissional da área, formada em letras, que muito scan escreve muito mal. Não é nem tipo, a tradução não tá precisa. Os caras, às vezes, escrevem mal. Tem mania de tradução literal do inglês, tem várias manias de tradução literal do inglês, tem frase mal formada, pouco natural e tal. O otaku tá acostumado com esse tipo de texto. O texto de scan, muitas vezes, não 100%, com certeza tem muita scan boa, até porque tem vários desses caras que começam com scan pra ir praticando e vão trabalhar como profissionais. Isso é uma coisa super normal e corriqueira. Super normal e corriqueira. E também tem outra coisa, né? Foda-se todas as minhas críticas com scan, é de graça. Por isso que eu não reclamo de scan. Eu reclamo de quem fala que scan é melhor do que o oficial. O otaku tá acostumado com um texto desse tipo e muitas vezes o texto de IA, o texto de Machine Translation, não é tão diferente do texto de scan, que pra pessoa é ótimo. Então, tem esse fato e tem o fato de que, mesmo que não esteja lá, não esteja perfeito, vai ter empresa falando, bom, mas é mais barato. Manda. Vamos fazer. Tipo, mesmo que a tecnologia não esteja no ponto que deveria, vai ter empresa, não todas, mas vai ter empresa que vai simplesmente desconsiderar e mandar pra frente, porque vai fazer um cálculo ali e vai mandar a bola pra frente. Entende? Aí a pessoa falou aqui que essa camiseta, uma tradução possível, isso que eu acho da hora nessa matéria. Pegou duas pessoas. Aí ele pensou, ó, uma coisa que podia ser tipo sorry for being full of myself, ou sorry for existing. Tipo, gaguejando, desculpa por ser arrogante ou desculpa por existir. Com o contexto da cena da qual ela saiu, até podia ser alguma coisa do tipo, desculpa, já tô de saída. Tipo, desculpa, eu saio. Sabe? A piadinha, tipo, I'll show myself out. Tipo, eu já tô de saída, eu tô ligado. Então isso é uma tradução possível desta pessoa aqui. Aí tem a outra pessoa que eles chamaram, que é o Zach Davison, que já trabalhou com o mangá do Shigeru Mizuki, Leiji Matsumoto, Satoshi Kon e tudo mais. E aí ele falou, ó, a indústria tá em fluxo, no fim das contas,
Os leitores é que vão decidir se eles preferem qualidade em vez de quantidade. O que as pessoas falam. Isso que eu tô falando também. Tipo, porque tem esse aspecto da tradução de máquina. Eu, por exemplo, não vejo grande problema de tradução automática, por exemplo, de vídeo no YouTube. Porque se você pega. Falando de vídeo e falando de legenda de vídeo, legenda automática com tradução automática, certo? Pensa nisso. Se você paga, tipo, grandes empresas do audiovisual, tipo uma Warner, eles têm que ter, e eles sempre tiveram antes disso, tem que ter a estrutura para traduzir com profissionais, porque eles têm orçamentos gigantescos. Agora, você pega vamos supor aí, um H-Bomber Guy. Ele produz vídeo, ele tem uma audiência gigantesca e ele pode ter dinheiro para pagar um tradutor para colocar a legenda do inglês pro espanhol. Talvez dê do inglês pro português. Ele tem para todas as línguas nos locais onde esse vídeo vai estar disponível? Ele é um cara só. Ele é um produtor de uma pessoa só. Ele tem uma amiga que ajuda com ele lá, uma produtora, sabe? Então, nesse sentido, a tradução automática eu não tenho nada contra. E aí tem o fato que o cara tava falando, tipo, às vezes as pessoas querem quantidade em vez de qualidade. Então, tipo, tá, a tradução não tá boa, mas pelo menos o mangá está traduzido. Isso é um raciocínio possível. Que é compreensível até, também. Tipo, esse mangá aqui nunca sairia em condições normais. Mas, de acordo com a editora, finalmente dá pra trazer, porque a tradução foi de graça. De graça, entre aspas. E aí ele fala aqui, ó, que ele dá umas versões pro texto, né? Ele fala, tipo, desculpa, a culpa foi minha, desculpa por estragar tudo, pode me matar. Então tem muitas opções. Você vê que as opções dele são completamente diferentes das opções do outro cara aqui, ó. Tipo, desculpa por existir. Desculpa, eu tô indo embora. E o outro fala, desculpa, a culpa é minha. Pode me matar, que é uma maneira de você... Tem várias maneiras de você traduzir. Essa é a humanidade da coisa. Sabe? Isso é a sensibilidade que você perde com a máquina. Que é justamente o que as pessoas não querem, às vezes. Sabe? Às vezes as pessoas não querem essa naturalidade. O que é uma coisa que eu fico pensando também. Tipo, pense bem. As pessoas podem colocar na cabeça que a tradução daquela camiseta é desculpa por existir. Porque talvez essa seja a tradução mais imediata. Desculpa por existir. E aí um cara vai olhar aquele contexto e vai mexer com o contexto todo da cena de uma certa maneira que no fim é uma boa piada colocar pode me matar agora. E tipo, pode funcionar naquela tradução daquele texto. E alguém vai olhar e falar, mas a tradução exata, a tradução literal, a tradução fiel é desculpa por existir. O que esse cara colocou com pode me matar? Sabe? Às vezes as pessoas não querem essa humanidade. E esse é um risco do discurso em cima da tradução por IA, da tradução de máquina, do machine learning, né? Mas a melhor parte desse artigo é essa daqui. Porque aí os caras colocaram a camiseta no Google Lens e o que eles acharam? Tô gozando. Desculpa. Eu achei isso tão maravilhoso. Eu achei isso tão legal. Quando você pega o celular, de fato, se você copiar o texto e colocar no Google Translator, a tradução fica melhor. Mas a tradução do Google Lens tô gozando, foi mal. Aí é foda, né? Mas enfim, eu quis trazer porque eu achei esse negócio muito legal. Mas, o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando naquele valor. Eu fiquei pensando um pouco naquele valor. O valor que eles conseguiram levantar para o desenvolvimento dessa tecnologia é de 19 milhões de dólares. Certo? Essa é a parte que eu tenho dificuldade de pensar. Tenho muita dificuldade de pensar nessa parte. Porque tem um lado disso que é o fato de que quando você vai ver
essas coisas de financiamento de novas tecnologias, os caras têm uma habilidade de chegar para investidor e falar: para eu conseguir desenvolver essa tecnologia, eu preciso de 1 bilhão. E eles vão conseguir esse bilhão porque por algum motivo faz sentido para o investidor tirar 1 bilhão do bolso. E às vezes esse é um dinheiro que não existe. O valor não existe, o dinheiro não existe. É tipo a compra do Twitter pelo Elon Musk. Que o Twitter foi avaliado em 44 bilhões de dólares. E assim que ele comprou, ele perdeu metade do valor, se eu não me engano. O valor de 44 bilhões de dólares é um valor fictício. É um valor que alguém disse que é o valor do Twitter. E o Elon Musk não necessariamente... Porque quando você fala que o Elon Musk tem tipo 1 trilhão de dólares de fortuna, ele não necessariamente tem um cofre com 1 trilhão de dólares ou uma conta unificada com 1 trilhão de dólares. Quando você fala que ele pagou 44 bilhões de dólares pelo Twitter, ele não necessariamente tirou e pagou no débito e fez um Pix de 44 bilhões de dólares e passou o cartão ali. Essa coisa é sempre muito nebulosa. Muito nebulosa. E tem o fato de que quando você vai desenvolver uma tecnologia, você precisa de um grande investimento agora para começar a pesquisa, para aí depois você colher os frutos e você já ter essa tecnologia. Então, eu não sei se 19 milhões de dólares é muito ou pouco para começo de conversa. Mas eu achei curiosa aquele cálculo daquele quadrinho, que é: você precisa de 10 anos e 65 milhões de dólares para traduzir 10 mil volumes de mangá. Que é um número que eles acharam ali de mangás que saem todo ano ou mangás que já saíram ao longo da história? É um número meio... Deixa eu ver se eles colocam esse número em algum lugar. Peraí. Ah, eles estão falando aqui, 10 mil volumes mal dá pra estocar uma loja, o que também é eu vou até mostrar aqui pra vocês. Tipo, mal dá pra você encher o estoque de uma loja, o que... Enfim. Mas vamos trabalhar com a própria hipótese da empresa. Eu acho esse número curioso, porque 10 mil volumes de mangá é muito mangá. Muito mangá diferente. Muito mangá que você não precisa traduzir todos eles. Porque não é só uma questão... Claro que tem muito mangá que não é trazido para o ocidente, porque não é possível, porque as editoras não teriam capacidade de produzir e tudo mais. Tem muito mangá também que não é trazido para cá, porque não tem por que trazer. Coisas muito específicas do mercado japonês, coisas que com certeza não vão vender. Então, a escolha de editoras para trazer títulos pro Brasil não é apenas a gente consegue. É também vale a pena. Alguém vai comprar tudo isso de mangá? Eles investiram 65 milhões, investiram 19 milhões de dólares, o que é menos do que esses 65 milhões para traduzir todos eles. Deixa eu ver se eu faço uma conta idiota aqui, peraí. Estão dizendo que cada um desses volumes seria 6.500 dólares para traduzir. O que eu vou dizer... Bom, tem a produção total, né? Mas eles só estão falando de tradução, porque o único custo que eles estão cortando com esse... vocês viram que eu parei para pegar uma calculadora para fazer uma conta que era só cortar alguns zeros, né? Eu sou um gênio da matemática! Um gênio! Mas eles não estão cortando o custo de impressão, de distribuição, de edição, de revisão. É só de tradução. É uma empresa que vai cortar o custo de tradução. 65 milhões de dólares é só o custo de tradução. Quem é que tá ganhando 6.500 dólares para traduzir um volume de mangá? 6.500 dólares para traduzir um volume de mangá? Isso é muito doido, porque eu achei... Deixa eu ver se eu tô com o negócio aberto aqui. Aqui, tá mostrando pra vocês? Esse site aqui, o money.usnews.com,
tá dizendo que essa é a média de quanto um tradutor e intérprete faz nos Estados Unidos por ano, porque eles fazem essa conta por ano. A média é de 53 mil dólares por ano. 53 mil. Vamos colocar 73 mil. 73 dividido por 12 dá esses 6 mil. Então quer dizer que dá. Olha que beleza de mundo bonito. Que dá para um tradutor, de acordo com a conta dele, sobreviver traduzindo apenas um volume de mangá por mês. Caralho, que sonho, cara. Que sonho. Obviamente não é verdade, né? Eu não lembro se vocês já... teve uma época que tinha... Eu achei isso bizarro na época. Faz sentido, mas eu achei estranho. Os legendadores de anime da Crunchyroll dos Estados Unidos estavam reclamando que não dava pra viver só disso. Que a Crunchyroll pagava muito mal. Eu não sei se isso tem a ver também com o fato de que eles não têm sindicato pra nada lá, né? Mas eu sempre achei isso curioso, porque todo tradutor que eu conheço trabalha pra mais de uma empresa, pra mais de uma editora, pra mais de um estúdio. Se você vai traduzir anime, se você vai traduzir mangá, você não vai traduzir mangá só pra Panini, você vai achar todo lugar possível. É meio que normal. E você tem que traduzir muito mais do que um volume de mangá por mês. Não dá pra você traduzir só um volume de mangá por mês. Não é possível você viver só com isso. Todo tradutor pega um monte de projeto ao mesmo tempo. Não dá pra você viver só de uma coisa. Essa conta dele já é uma conta que eu já acho engraçada pra começo de conversa. 10 anos? Tudo bem. Eu tava tentando pesquisar e eu não consegui achar direito. Eu realmente não consegui achar direito. Quanto custa pra desenvolver tecnologia. Eu fiquei pensando também quanto custa pra formar um profissional. Eu tentei achar isso, achar isso em português, né? Eu achei, por exemplo, esse estudo aqui, porque tem toda uma história de o quanto é mais caro formar alguém no ensino superior em faculdade pública do que em faculdade privada, que é o papo de todo mundo que quer acabar com a educação pública. E aí esse estudo é de quanto custa para formar qual é o custo de um aluno por ano em faculdades no Brasil. Para eu tentar racionalizar um pouquinho essa questão aqui. Tem vários patamares diferentes, mas em universidades federais, universidades estaduais, paulistas, demais universidades estaduais, o patamar está mais ou menos entre 18 e 19 mil, digamos que é 20 mil reais por ano por aluno, né? 20 mil reais por ano por aluno, se você faz, vamos supor, 20 mil por 6 anos de faculdade, eu fiquei 6 anos na letras, né? É 120 mil reais. Então a gente pega esse valor de 19 milhões de dólares. Quanto tá o dólar hoje? Digamos aqui, 19 vezes 5 dá 95 milhões de reais dividido por 120 mil reais, que é o custo para formar um formado em letras. Dá para você formar 790 formados em letras, sabe? No meu cálculo idiota, porque essa é a minha dificuldade em pensar nessa questão. No meu cálculo idiota, só pensando em Brasil, com o investimento que eles fizeram na tecnologia de IA, dá para formar cerca de 790, quase 800 formados em letras. Especificamente. 800 pessoas formadas em letras. Esse é o custo, mais ou menos, desse investimento nessa tecnologia de IA. E eu tava pensando em quantos tradutores de mangá que tem no Brasil. Quantos tradutores de mangá tem no Brasil? A Panini é de longe a editora que mais publica mangá no Brasil. A Panini publica, sei lá quantos, 50 volumes diferentes de mangá por mês. Todo mês. Outras editoras publicam 10, 5, 7, 12. A diferença é muito grande. Eu não acho que chega em 25 tradutores no total, pegando o trampo da Panini.
Eu não acho que chega. Eu acho que 25 é um número muito alto. 25 tradutores diferentes, simultâneos. Se você pegar aquele cálculo de quanto que um tradutor ganha nos Estados Unidos, se você pegar esses 53 mil, vamos pegar o 73, que é a parte de baixo da curva aqui, dá para pagar o salário anual de 260 tradutores. Que dá para, eu não sei se existe nos Estados Unidos simultaneamente trabalhando especificamente com mangá, porque veja bem, isso é o levantamento, desenvolvimento de tecnologia para tradução de mangá. Eu não sei se tem 200 tradutores de mangá nos Estados Unidos hoje. Então daria para você pagar na parte alta da média do salário de tradutor de mangá 260 tradutores no ano. Esse valor de 19 milhões de dólares é um valor que vai ser gasto uma vez só, né? E depois desenvolver essa tecnologia. E claro que também você não precisa de 260 tradutores. Até porque você não vai traduzir 10 mil mangás diferentes. Porque você não vai publicar 10 mil mangás diferentes. Porque não vai ter tanta gente assim para ler 10 mil mangás diferentes. O público é grande, mas ele não é tão grande. Tem coisas que seriam muito legais se estivessem disponíveis em inglês. E em português também. Pensando mais, a tecnologia deles é pro inglês, né? Tem coisas que poderiam, mas nem tudo você precisa traduzir, porque nem tudo tem público. Também tem um pouco disso. E tem uma outra parte, que é 19 milhões de dólares para você desenvolver uma tecnologia de IA e deixar ela aberta para todo mundo usar? Ou você pegou a Shogakukan colocou dinheiro para desenvolver essa tecnologia, porque depois eles vão vender a tecnologia. Sabe, eles vão usar essa tecnologia e vão vender a tecnologia para outras pessoas usarem também. Então, quem for usar a tecnologia de tradução de mangá também não vai ser de graça. Porque não é o Estado fazendo, né? Não é o Estado fazendo tipo um investimento para depois isso dar retorno para a sociedade. É o desenvolvimento de uma tecnologia que vai ser uma plataforma que vai ser paga. Para você usar os recursos do ChatGPT, você tem que pagar. Você tem que pagar um tanto, inclusive. Porque, né, todo mundo fala, agora que tem IA, super democratizou para todo mundo, as pessoas têm que continuar pagando esse software. Assim como tem que pagar o Photoshop, o Premiere, sabe? Tem que pagar para Adobe os softwares, o ChatGPT também vai ser pago, esse negócio também deve ser pago, suponho. Então, quando eu vi esse valor de 19 milhões de dólares, eu dei uns 4 passos para trás, assim. Eu achei meio tipo, caralho, é muito dinheiro. Ou não é muito dinheiro? Eu não sei. A questão é, de acordo com os caras, eles vão fazer. Isso são japoneses, é uma empresa japonesa. A empresa japonesa vai desenvolver uma tecnologia para poder traduzir um monte de mangá de uma vez. Um monte de mangá de uma vez. Então eles vão traduzir um monte de mangá de uma vez, vão jogar isso no público e ainda vão ter que pagar tradutores para polir esse negócio. Então talvez, inclusive, esse seja o futuro, né? Daqui a uns 15 anos, meu trabalho não vai ser mais tradutor, meu trabalho vai ser revisor de machine translation. Porque não vai estar bom. Alguém vai ter que deixar esse negócio humano. E aí, sei lá, tomara que me paguem bem pra eu ignorar o machine translation e fazer minha tradução do zero. Aí eu, tipo, só recebo o negócio como parte meio protocolar do processo. Ah, beleza, obrigado. E o resto eu faço sozinho, assim. Não sei, não sei. Eu só me bateu uma tristeza quando eu vi, inclusive a Shogakukan investindo e os caras conseguindo levantar 19 milhões de dólares pra fazer esse negócio. Porque a gente fala, não vai dominar o mercado tão cedo. Mas já existe
um empurrãozinho. Inclusive, esse empurrãozão de 19 milhões de dólares, é menos para baratear o processo e mais para agilizar o processo e não ter que lidar com pessoas. No fim das contas, isso é uma das coisas que toda empresa gostaria. Se toda empresa pudesse não empregar gente, se todo patrão pudesse apertar um botão e o serviço está pronto, e ele não ter que lidar com pessoas que vão reclamar dele, falar mal dele no WhatsApp, todo patrão faria. Então esse é um dos negócios, sabe? E aí, se você tem uma tradução que você pode apenas dizer isso é a tradução exata porque o computador disse que é, e não, porque esse cara aqui tem uma certa ideia desse texto e o Zé Povinho anti-lacração disse que esse texto é woke, e aí eles não têm que ter essa preocupação, é uma das coisas que eles mais querem, com certeza. Mas ver o bagulho do 19 milhões me bateu uma tristezinha, digamos assim. Até a tradução de máquina não ser isso, a gente tá mais ou menos tranquilo. Então, aguardemos.